Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam esta temporada do Muiractã. Olá, eu sou a Ana Morim e vou acompanhar vocês nesta temporada do Muiractã. Aqui vamos falar sobre literatura com a ajuda de quem escreve, pesquisa e lê. No episódio anterior, nós falamos sobre a escritora Albertina Berta. Se você não ouviu, depois volta lá e confere. Um dos pontos que tocamos foi o apagamento das mulheres autoras na história da literatura. No final, eu prometi trazer um episódio sobre a Maria Firmina dos Reis, autora do livro Úrsula. É o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, e no caso, uma mulher negra. Só ouvi falar de Maria Firmina em 2018. Acabei comprando uma edição do livro. Desde então eu comecei a reparar que Úrsula estava em vários lugares. Entrou na lista de leituras de muitos amigos e várias edições apareceram nas prateleiras das livrarias. Também vi Maria Firmina dos Reis ser tema de encontros acadêmicos, ser discutida em congressos de literatura e inspirar festas literárias. Essa valorização da autora ganhou uma escalada nas últimas décadas. Um movimento muito necessário e potente. Novos estudos foram feitos, com correções biográficas e detalhando as demais obras de Maria Firmina. Mas tem uma curiosidade que eu queria logo compartilhar com vocês. Há uma grande confusão na representação da autora. Frequentemente é atribuída a Maria Firmina dos Reis a imagem de outra escritora, Maria Benedita Bormann, mais conhecida como Délia. Não se sabe bem onde começa essa confusão, mas ela é amplamente repercutida na internet. Pode testar. Se você buscar por imagens de Maria Firmina, vai encontrar esse erro. São autoras diferentes. Délia Bormann era branca, do Rio Grande do Sul e com uma carreira literária que passava por temas eróticos. Já Maria Firmina dos Reis, negra e maranhense, vinha de uma família sem posses e nasceu décadas antes de Délia. Maria Firmina não nos deixou retratos, mas temos descrições de como ela era. É fundamental que nossa primeira romancista seja devidamente representada. O próprio livro da autora, Úrsula, diz muito sobre apagar histórias. Vamos começar por aí, voltando ao ano no qual este livro foi publicado. (1859) Um ano comum no Brasil Império. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro traz as oportunidades em seus classificados. Você pode alugar um quarto em Niterói. Também tem um armazém disponível na Rua da Alfândega. Pode comprar um cavalo manso e com um andar cômodo, ou um piano novo de 3 cordas e 7 oitavas. Uma imensa parte dos anúncios, porém, anuncia gente. Leio chamadas como: aluga-se uma escrava moça que faz compras, lava e cozinha. Vende-se um casal de escravos com uma cria de 8 meses. Anúncios como estes enchem as páginas. O Brasil ainda está longe de abolir, na letra da lei, a escravização, tema que Maria Firmina dos Reis aborda em Úrsula, publicado naquele ano. No prólogo, a autora parece prever o que aconteceria com seu livro. Maria Firmina dos Reis coloca isso no prefácio, né, no prólogo, né, que é muito significativo o modo como ela escreve ali, que ela diz que o seu romance, o Úrsula, né, ou ele vai enfrentar um indiferentismo glacial, ela usa isso, ou seja, ninguém vai dar bola para esse romance, né, vai sofrer a indiferença da crítica, que é uma crítica masculina, formada por homens, né, ou então ele vai passar pelo riso morfador, ou seja, aqueles que não forem indiferentes ao meu romance vão debochar do meu romance. Então, assim, ela está muito consciente que a recepção ela é adversa para uma mulher que escreve.
e no caso dela ainda uma mulher negra, né? Eu não sei, tem uma ironia, tem uma certa brincadeira ali, mas tem uma denúncia daquele cenário, da hostilidade que as escritoras enfrentavam, né? E ela coloca, então o que eu estou fazendo aqui é uma ousadia, estou tendo a ousadia de trazer à lume esse romance, né? Então, assim, é incrível esse texto. A professora Ana Fedrich, que conversou com a gente no episódio passado, tinha feito também essa lembrança da Maria Firmina dos Reis, que eu deixei para trazer aqui. Ela aponta bem que o tom do prólogo pode não ser tão contundente, visto que escrever prólogos humildes é praticamente uma regra dos romancistas da época. Dê uma olhada no de Iracema, de José de Alencar. Ele escreve no prólogo que é avesso a prólogos. Também se mostra preocupado com a recepção do livrinho, como ele diz, sendo que ele já era renomado na época. Mas, apesar desse possível tom, esta porta de entrada no livro é realmente impactante e também chamou a atenção de Iago Monteiro, aluno de letras da Universidade Federal Fluminense. Ela tinha plena convicção de que ela não seria lida, de que ela não entraria para o cânone. Ela deixa isso muito claro no início do livro, que ela diz o seguinte: sei que pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados. Então, ela tinha convicção de que ela não entraria para o cânone, ela tinha convicção de que a obra dela não seria lida, ou pelo menos seria lida, mas não seria falada. Mas eu acho que realmente ela acabou caindo nesse lugar do esquecimento. Se hoje sabemos quem foi Maria Firmina dos Reis e podemos encontrar o livro em qualquer livraria, isto é obra praticamente do acaso. Mais de 100 anos depois, um exemplar da primeira e única edição foi encontrado pelo historiador Horácio de Almeida. Já pensou se ele tivesse ignorado aquele livro? Ele começa aí o processo de redescoberta da obra. E tem um detalhe: Maria Firmina não assinou a obra, colocou na capa como autora uma maranhense. Pesquisas foram feitas para descobrir quem seria a tal maranhense até chegar ao nome de Maria Firmina dos Reis. Em 1975, é finalmente lançada uma edição facsimilar do texto. Assim, temos a redescoberta de um livro que marca a literatura nacional de várias formas. É o primeiro romance brasileiro que conhecemos escrito por uma mulher negra e de teor abolicionista. Eis o livro que quase perdemos. Úrsula pode ser considerado um romance romântico. Somos guiados por uma mocinha, um mocinho e um vilão. São eles Úrsula, Tancredo e Fernando. Esse núcleo é branco. Para além do triângulo amoroso do romance, temos 3 personagens negros: Túlio, Mãe Susana e Antero. Ali eles não se referem ao preto, à preta, mas todos eles têm nome, todos eles têm história, todos os personagens que aparecem ali, eles têm uma história antes desse processo de escravidão. Se você olhar o livro direitinho, o livro não é para falar sobre eles exatamente, né? O livro gira em torno desse triângulo amoroso, que é Úrsula, Tancredo e o comendador Fernando. E eles vão ganhando uma importância dentro da narrativa muito grande. E isso é algo que me chama muito a atenção, que nessa obra quem tem muito mais importância são os personagens periféricos do que os personagens centrais. E eu levei esse livro para a sala de aula uma vez. Teve uma aluna que me fez essa pergunta. Ela falou: professor, por que então que ela não fala sobre os negros? Por que ela está falando então de 3 personagens brancos? Por que ela dá o protagonismo para eles? Porque ela precisava ser lida. Iago estuda o livro junto com Patrícia Souza, também estudante de letras. O que chamou mais atenção deles no livro foi o capítulo 9. Na minha edição também é o capítulo mais rabiscado. Nesse capítulo, Túlio conversa com a mãe Susana e, em determinado momento, ela recorda a liberdade que tinha em sua pátria. Ela chora. Túlio pede desculpas por causar ideias tristes. E aí entra a voz da narrativa descrevendo aquela cena, tudo bem convencional, com 2 pontos e travessão. Mas algo muda neste capítulo. A gente tem o capítulo 9, que fala especificamente sobre a Preta Susana. Na verdade, ela narra as memórias dela. E essa escrita em primeira pessoa, esse narrador que se torna personagem ali naquele momento, falando sobre esse processo de
colonização. E o que mais me chamou a atenção, é uma coisa que eu sempre falo muito com o Iago, é que ela fala sobre esse processo de colonização, sim, mas ela também fala sobre a existência do negro escravizado para antes desse processo. Então, ela fala como foi a vida dela também no continente africano. E essa parte foi a que mais mexeu comigo e foi a que mais me motivou a continuar pesquisando e conhecendo sobre o livro, não só sobre o livro, mas também sobre a autora. Patrícia traz 2 elementos que prenderam a atenção dela: a mudança da voz narrativa e o tema. Até então, as entradas dos diálogos eram marcados com o uso de travessões. Em uma fala extensa de Mãe Susana, temos pausas para a narração. Até aí, nada de estranho, certo? Mas quando ela resolve contar sobre a memória dela no cativeiro, isso muda. Um travessão marca o início da fala de Mãe Susana, mas temos nas próximas linhas a continuidade em primeira pessoa do relato, que dura cerca de 3 páginas e sem nenhuma intervenção de uma voz da narradora. Nenhuma interferência como a autora fazia até agora. Aquela voz contando sua história ganha espaço na narrativa. Sobre o tema, Iago nos explica o contexto dessa conversa de Túlio com Mãe Susana. Veja o que você acha dessa abordagem. O protagonista da história, o Tancredo, ele tá na mata sangrando e o Túlio chega e salva a vida dele. Então, uma espécie de gratidão que ele sente pelo Túlio e ele compra a alforria dele, paga pela alforria dele. Mas a Preta Susana é uma espécie de mãe ali da senzala, né? Então ele conta para ela que ele agora é um homem forro. E ela vai conversando com ele, que tipo assim, você nunca vai ser forro se você escolher seguir os caminhos dele, continuar andando com ele. Tipo assim, ela vai mostrando que a ideia que ele tem de liberdade é diferente da ideia que ela tem de liberdade. Ela já gozou da liberdade. Porque não importa se ele vai ser um homem forro, ali onde ele vive é uma sociedade racista, é uma sociedade de escravidão. E ela não, ela já gozou da real liberdade. O que é liberdade para ela não é liberdade para o Túlio. Ou seja, o capítulo 9 traz Mãe Susana explicando para Túlio os limites da liberdade de um corpo negro no país. E Maria Firmina dos Reis nos traz nesse capítulo, chamado A Preta Susana, a visão da escravizada no exato processo de sequestro, o momento da sua escravização. Mãe Susana nos conta a sua história. Ela estava colhendo milho, inhame e amendoim em uma manhã risonha. A sua filha sorria para ela. Ela não sabe, mas é a última vez que a verá. De repente, escuta um assovio. Vinha da mata. Aparecem 2 homens que a amarram com cordas. Veja o que ela diz. Supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Uma incrível inversão do modo que a palavra bárbaro era aplicada no século XIX. O bárbaro era sempre o indígena, o mestiço, o estrangeiro, o negro, mas ali não. Na sequência, ela faz o relato do navio, que ela chama de sepultura. A história de Mãe Susana é detalhada. Ela chora e chama as lágrimas de tributo de saudade. Olha como ela nos conta sobre. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Não é impressionante essa voz da Mãe Susana? Aqui a gente consegue primeiro ter o olhar do negro, né? Do negro enquanto escravizado, e não é um olhar sobre esse processo colonial visto não por um viés de... Primeiro, visto não por um viés distante, né? Pensando nessa colonização vista pelo olhar do europeu. Aqui a gente não tem isso, pelo menos não nesse capítulo. E segundo, porque aqui a gente também tem esse europeu não visto como um herói, mas visto como esse processo real que foi, né, essa colonização. E também uma outra questão
é que esse escravo, que até então, escravizado, né, que até então era visto como objeto, a gente tem aqui ele se colocando enquanto sujeito. Por isso que a gente traz, eu penso muito nessa obra por esse olhar pós-colonial. Na leitura de Iago e Patrícia, a mãe Susana figura como uma reivindicação. Ela acabaria ilustrando, de um certo modo, o conceito de sâncofa. Eu não sabia o que era isso. Eles me explicam que sâncofa é um ideograma adinkra, e que adinkra é o conjunto de símbolos que condensam ideias. Na África Ocidental, algumas culturas expressam com um ideograma esta ideia de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Esse ideograma, o sâncofa, é representado por um pássaro que olha para trás. Se bater uma curiosidade para visualizar melhor o que estamos falando, vale a pena pesquisar sobre as obras de Abdias Nascimento. Ele percorre em sua arte muitas referências culturais africanas, e dentre elas temos a pintura Sâncofa número 2. Lá você vai ver o pássaro voltando para trás, e nas laterais, no fundo verde, uma representação que possivelmente você vai reconhecer, dos retornos para o passado e projeções de futuro. Depois dá uma olhada. Mas voltemos para o capítulo A Preta Susana através dessa chave de leitura. Sâncofa vem de um grupo linguístico da África Ocidental, então a gente também tenta recuperar um pouco desse olhar por um outro viés, né, que não seja o viés só europeu, mas trazer um pouquinho dessa cultura também africana, do continente africano. A ideia é olhar para o passado para poder recuperar aquilo que é bom, para a gente conseguir mudar o futuro. É muito esse processo, e eu acho que é muito esse processo que a gente tem aqui em Úrsula, que é a Preta Susana, ela reflete sobre esse passado para poder pensar a situação dela no presente e poder também trazer esse olhar em relação ao futuro. Sâncofa estaria presente em outros elementos da cena também. Túlio, o mais jovem, escuta a mulher mais velha a lhe falar suas memórias. Maria Firmina dos Reis escreve: Túlio ajoelhou-se respeitoso ante tão profundo sentir. Tomou as mãos secas e enrugadas da africana e nelas depositou um beijo. O mais novo a ouvir a mais velha nesse ciclo de tempos. Bom, estamos no finalzinho do capítulo 9. Mãe Susana diz para Túlio seguir o seu caminho e abençoa os seus passos. Se você está com uma pontinha de curiosidade para ler esse livro, hoje em dia não é mais uma luta para encontrá-lo. Em qualquer livraria você consegue comprar ou encomendar uma edição. Uma versão digital dele também pode ser baixada gratuitamente no site das edições Câmara, da Câmara dos Deputados. A gente vai deixar o link no Instagram do podcast e também no nosso site. Aliás, adianto um detalhe do capítulo 9, este capítulo sobre o qual estamos falando tanto. Veja se sua edição tem uma nota de rodapé. É porque o final do segundo parágrafo está incompleto. Termina com reticências. Na minha edição do livro, a nota de rodapé esclarece: falta uma linha no original facsimilar. O único exemplar da edição de 1859, que pertencia à família do ex-governador Nunes Freire, foi extraviado. O livro e o enredo parecem mesmo sempre nos lembrar de alguma coisa. Voltamos hoje a 1859. Importante para pensar o presente e o futuro. No próximo episódio, vamos voltar a viajar pelos tempos. Até lá! Muiraquitã é um projeto idealizado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em letras da Universidade Federal Fluminense. Você pode acompanhar o nosso podcast pelo Instagram, @amuiraquitã, assim, no feminino. Assine o feed para nos acompanhar. O roteiro é de Ana Morim, Frederico Cabala e Luísa Quintão. As composições são de Frederico Cabala, a edição de Helder Gomes Barbosa e a identidade visual de Vitor Godoy.